E apesar da falta de chuvas, a produção de café brasileira deve ser recorde, segundo estimativas do Rabobank, chegando a 57 milhões de safras. Acompanhe a entrevista completa de Walter Pulga Júnior com o analista de café do Rabobank Brasil, Guilherme Moria. Guilherme, mais uma vez, obrigado por ter vindo participar da programação do Canal do Boi, do SBA. Vamos falar sobre o mercado de café, considerando que a Conab espera aí uma produção este ano de mais de 54 milhões e meio de sacas. Mas o seu estudo mostra que a produção será maior do que isso. Há uma ampla oferta de café no mercado internacional? Bom, Walter, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar compartilhando o nosso conhecimento com o público. Bom, a gente, recentemente, né, a equipe do Rabobank, nós fizemos um giro nas regiões produtoras de café exatamente para entender a dimensão dessa safra que está por vir, né? E um dos pontos que a gente enxergou é que realmente é um ciclo menor, isso daí não é novidade para ninguém, mas as lavouras de café elas estão em uma boa situação. Então a gente pode analisar que apesar de um ciclo baixo ainda vamos ter uma boa safra, principalmente por conta da recuperação do café Conilon, que já vem acontecendo faz alguns anos já, né? Desde a seca que aconteceu anos atrás. A estimativa do Rabobank, ela ultrapassa aí, a estimativa, Sim, a 57 milhões de sacas? Então, a gente ainda está finalizando os estudos, né? A gente acabou de realizar essa viagem, a gente está analisando esses números, mas a gente acredita que o valor da safra ela deva ficar em torno dos 57. Ou seja, bem acima do que a princípio a Conab havia detectado. Sim. As pesquisas vão mostrando lentamente que a produção será bem maior. Será recorde mesmo, não? Assim, o que a gente fala é que para um ano de ciclo menor, né, um ciclo baixo, talvez seja o melhor ciclo baixo que a gente já teve. Em produção? Em produção, logicamente. E a gente tem que analisar como que vai ser essa etapa final, né, esse terço final de desenvolvimento da planta, porque março e abril são épocas também fundamentais dentro do estágio de desenvolvimento do café. Então, se faltar chuva agora em março, a gente vai ter problemas na finalização do enchimento do grão, sim. Mas até o momento, a gente teve um problema em janeiro, sim. A gente estava esperando até encontrar as lavouras mais danificadas. Só que a gente acredita que por conta das boas precipitações ao longo do segundo semestre inteiro, a gente teve boas reservas de água no solo, né? E aí em janeiro, por mais que tenha faltado chuva, não impactou tanto quanto a gente imaginava que poderia impactar. E agora a gente pode observar que as chuvas retornaram, né? Então, voltou às chuvas novamente. Bom, diante disso, já é consenso que haverá uma ampla oferta de café do Brasil e de outros países também. Tem muito café no mercado? Bom, além do Brasil, a gente teve o Vietnã agora que está para finalizar sua colheita, né? Então a gente espera que o Vietnã tenha tido uma boa safra também. A gente fala algo em torno dos 30, 31 milhões de sacas de Conilon produzidas. Isso daí é um número muito bom, recorde para o país. E além do Vietnã, a gente também não pode descartar a América Central, que no geral eles representam um volume bem interessante. E Colômbia, que também, segundo informações que a gente levanta, inclusive junto com a Federação de Cafeteiros, deve girar em torno de 14 milhões de sacas também, ao redor, né, ao longo desse ano safra. Bom, então é todo mundo não tendo problemas com produção por enquanto. Então os preços devem continuar pressionados. Nós temos café arábica negociado no mercado futuro de Nova York já abaixo de $1 por libra-peso. A perspectiva para preço neste ano é ruim, Guilherme? Exato. É algo que a gente já vinha pontuando final do ano passado, enfim, quando a gente já estava enxergando que a safra não poderia ser tão ruim como muitos desenhavam, né, por conta de um ciclo baixo. O que a gente acredita é que os preços eles tendem a caminhar de lado, principalmente porque o mercado está ansioso para entender como que vai ser a safra do Brasil e, enfim, em outras regiões do mundo. Por conta dessa boa perspectiva, né, relativamente boa perspectiva, a gente acredita que os preços eles tendem a girar em torno desse $1 por enquanto, nesse curto e médio prazo, vamos dizer aí até os próximos 6 meses, 4 meses. Né? E aí depois a gente já começa a entrar em outros fundamentos para desenhar o futuro do preço. Né? Agora, olhando mais adiante,
Há quem estime que agora, no próximo ciclo, nós teríamos uma produção bem superior a 61, 62 milhões de sacas. Correto. O consumo cresce no mundo, o consumo de café, mas há espaço para tanto café no mercado mundial? Bom, Walter, o que a gente vê é que realmente o consumo, muito por conta das inovações que estão acontecendo no mercado, novos formatos de consumo, ele vem se desenvolvendo muito bem. Seja porque a Ásia, uma região que não estava consumindo muito café, começou a consumir, os países desenvolvidos, né, de consumo maduro, como Estados Unidos, Japão e a própria União Europeia, eles vêm consumindo bem café, então a gente assume que o mercado de café ele cresce entre 3,5 milhões a 4 milhões de sacas ano, na média. Então, o consumo ele existe. O problema é que a gente vem atravessando 2 anos de ciclo bons para praticamente todas as regiões de café, sem nenhuma quebra importante. E isso acaba refletindo nos preços. O que a gente acredita é que existe espaço para esse consumo, só que o preço ele vai se reajustar. E aí vão ter regiões que não vão suportar esses atuais patamares de preço, muito impactado por custo de produção, enfim, regiões da África mesmo, já começa a ter o custo de produção comprometido, algumas regiões da América Central também começam a ter esse custo, e aí a gente tem que enxergar até onde vai esse excesso de volume ou esse excesso de café que a gente está vendo no mercado. Ou seja, a capacidade do cafeicultor, não só no Brasil como no mundo, de suportar preços baixos. Exato. Aí vem a questão da resiliência e a gestão de risco e custo do produtor, nesse caso. Ou seja, de olho na gestão da sua propriedade. Esse é o segredo, Guilherme? Exatamente. A gente está passando por um processo, por um momento onde somente os eficientes eles vão passar por esse momento de preços menores, né? Então, o cafeicultor ele tem que estar bem ciente dos seus custos e principalmente dos bons momentos de negociação. Bom, nós temos uma proposta para aumentar o consumo e a venda, né, de cafés especiais. Seria um café vendido numa situação um pouco melhor, né, preços melhores, que equilibraria, de certo modo, a conta em algumas propriedades, né? Café especial é uma alternativa para o Brasil? Não tenha dúvida, Walter. O que a gente vem enxergando é que, principalmente nesses momentos de preços menores, o produtor que consegue fazer qualidade, ele começa a ter uma remuneração bem melhor em relação àquele que só faz commodity. Então, é uma excelente alternativa, eu diria que é a melhor alternativa para você diferenciar o seu café na hora de comercializar. E é exatamente quando eu quero dizer oportunidades melhores de negociação, passa também por essa questão do café de qualidade. Café de qualidade tem mercado no mundo? Como você analisa esse mercado do café mais caro, vamos dizer assim, café que o consumidor pagaria mais, que é o chamado café especial? Exato. O que a gente vem enxergando é que países de consumo maduro, como o próprio Japão, União Europeia e Estados Unidos, né, principalmente, são mercados que aceitam melhor esse tipo de café e estão dispostos a pagar mais por esse produto. Paralelamente, a gente começa a enxergar um mercado da Austrália, que apesar de ser um mercado menor, já vem comprando quantidades boas de café especiais. E o próprio Brasil, se a gente for ver, ele passa a consumir mais esse café de boa qualidade, os chamados cafés especiais. Então, a gente pode enxergar que a demanda é crescente ano após ano para esse tipo de produto, Walter. Olhando para a China que compra muito produto agrícola, a China bebe mais café hoje? A China hoje, ela, por conta de ser um país tradicionalmente consumidor de chá, ele ainda está de longe comparado assim, com o Japão, por exemplo, que também é um consumidor de chá, só que hoje é um bom consumidor de café também. A China está atravessando por esse momento de aprendizado de consumo da bebida. Então, a gente fala que hoje eles ainda não representam muito para o mercado de café em termos de consumo, mas potencialmente ele pode ser um grande consumidor de café. E não é à toa que a gente começa a ver inúmeras redes de cafeterias e próprias cafeterias locais expandindo de uma forma muito agressiva na China. Nós temos aqui, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, um projeto, uma ideia. O Guilherme já acompanha desde o nascedouro dessa ideia, no ano passado, de leilões de cafés especiais, facilitando o acesso do cafeicultor ao mercado. E você vive o dia a dia do mercado, você ouve cafeicultores, ouve quem trabalha com café na indústria do café. Uma alternativa
é uma boa alternativa leilões de café? Bom, Walter, eu acho que qualquer alternativa indo em direção à melhor remuneração do cafeicultor e provocar o cafeicultor a fazer uma melhoria na produção é sempre bem-vinda. Então, o leilão de café ele entra exatamente nesse caminho, onde o produtor ele tem a possibilidade de receber um preço melhor e vai forçar muitos cafeicultores quererem fazer esse produto de melhor qualidade. Para apresentar no leilão um produto melhor e ganhar um pouco mais com isso. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir o Guilherme Moria, as projeções para o café nos próximos meses, né? Perspectiva aí de preços caminhando lateralmente, como se diz no jargão do mercado, né? Exato. Na faixa de $1 por libra-peso, não há como esperar uma recuperação do mercado do café, a julgar pela produção que já se estima no mercado internacional, não só no Brasil, uma produção boa, mas também fora. Passamos o recado, Guilherme? Acho que sim. Agradeço mais uma vez a presença do Guilherme aqui conosco. Voltamos ao programa.